Olá, boa tarde. A lei que acelerou os divórcios no Brasil completa 10 anos. Ficou mais fácil dar um ponto final em uma relação. Mas muitas vezes esse término vem acompanhado de brigas e mágoas. E quando a separação envolve filhos, é preciso muito cuidado para que eles não sofram ainda mais. Recomeçar uma vida após uma separação nem sempre é fácil. E quando a mudança envolve filhos, tudo se torna ainda mais difícil. No último estudo revelado pelo governo federal, o Brasil registrou mais de 340 mil divórcios em 2014. Um salto de 161% com relação aos números de 10 anos atrás. Lidar com as separações de forma racional, sem colocar os filhos no meio do embate, é a maneira mais adequada de resolver a questão sem que as crianças sofram. Mas quando isso não acontece, é preciso recorrer a soluções jurídicas. A guarda compartilhada de filhos menores de idade passou a ser regra no país em 2014, mesmo que não haja acordo entre os pais. Antes, pela Lei do Divórcio de 1977, era apenas uma opção. Os juízes não têm deferido a guarda compartilhada para uma criança ou um adolescente quando ele observa que há justamente uma justificativa muito grave ou muito séria em relação ao relacionamento deste pai ou desta mãe com a criança. Para não expor os filhos, o ideal é enfrentar a situação de um jeito equilibrado e deixar de lado algumas atitudes que podem se tornar destrutivas e muito prejudiciais para o desenvolvimento da criança. Essa culpa pode acompanhá-la para o resto da vida, se ela não for trabalhada. Vai precisar muitos anos de amadurecimento para enxergar que esses pais talvez brigassem antes dela existir. Ter uma boa relação depois do divórcio. Recebemos o advogado do direito de família, Marcelo Rodante, que atua como mediador em casos de divórcio, e o doutor em psicologia clínica e terapeuta de casais, Luiz Hans. Você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença hoje. Obrigado, Andresa. Boa tarde. 10 anos, doutor Marcelo, dessa lei que acelera os processos de divórcio no Brasil. O que mudou de lá para cá? Bom, essa lei, ela permitiu que o divórcio, quando não existem filhos menores, possa acontecer perante o cartório. Esse divórcio extrajudicial. Com isso, os casais sem filhos, eles puderam promover o divórcio, terminar, dissolver o casamento diretamente no cartório. Possivelmente isso facilitou esse processo. Nós sabemos aí que os números aumentaram muito. Em parte, sim, algumas pessoas dizem justamente por essa facilidade. Às vezes acontece quando não há partilha entre os bens, né? Algo mais fácil. No mesmo dia dá para ser feito isso, né? Com partilha de bens, você pode fazer extrajudicialmente. Extrajudicialmente. Exatamente. Você fixa mas acelerou muito esse prazo, né? Você faz no cartório, você faz no dia, Faz no dia e pronto, essa é a questão. Luiz, a partir disso, há quem diga, então como ficou muito mais fácil, agora as relações ficaram mais descartáveis. Será? Essa facilidade trouxe isso também por esse lado? Em parte. Você tem 4 razões, né, que são estudadas. Uma é que as pessoas hoje procuram muito aquilo que seria a felicidade pessoal. Um bem-estar, uma plenitude. Antigamente, os nossos avós casavam para cumprir ciclos de obrigações de vida e a ideia era cumprir obrigações, não era ser feliz no casamento. Isso para nós hoje é estranho. E quando a gente quer ser feliz, a gente espera tudo do parceiro e mais um pouco. Então, essa é uma razão. A outra é que você tinha usos e costumes. Então, o casal não tinha que discutir sobre quem acorda à noite para trocar a fralda do nenê. Então, hoje a gente tem que negociar tudo, porque tudo é uma questão de pacto. E o terceiro motivo é que você tinha até 88, na Constituição brasileira, um chefe, que era o homem. Você tinha alguém que decidia e hoje são 50% de votos para cada um. Então, eles não têm um consenso, eles querem ser felizes e os dois têm direito ao voto. E, em terceiro lugar, ficou mais fácil separar. Então, ficou montada uma situação que favorece a que 50% dos casais, depois de 15 anos, se separem. Em média, 15 anos, né? Nos grandes centros ocidentais, né? Isso varia um pouco de país para país, mas... E quando chega nesse ponto, doutor Marcelo, quais são as situações mais difíceis que o casal precisa enfrentar no momento do divórcio? Acho que todo casamento ele é uma aposta, ou toda união estável, para a gente não se limitar à figura do casamento. Toda relação ela é uma aposta.
ela traz expectativas, ela traz uma ideia de futuro. Quando o relacionamento ele vai acontecendo, os pontos de fricção, eles vão acontecendo, a comunicação vai se perdendo, o reconhecimento de um no outro vai se afastando, as pessoas vão tendo essa expectativa frustrada, vai crescendo em muitos casais essa mágoa, esse medo, essa angústia, até chegar a um ponto em que elas resolvem, de fato, se divorciar. E hoje em dia, para muitas pessoas, no pesquisa de campo, conversando com amigos, com os clientes, o divórcio ele representa, de fato, uma fase muito difícil. Um convite que um faz para o outro para se divorciar é quase que uma facada no coração. É um momento difícil. Então, isso aumenta, amplia essas mágoas. A pessoa vai dizer, nossa, mas eu apostei tanto em você, minha juventude se foi e agora eu estou me divorciando. Como lidar com essa fase de uma maneira em que as pessoas não sofram tanto, não tenham tanta dificuldade? Eles conhecem bem essa história que recebe, né, esses casais. A cabeça da mulher funciona diferente do homem? O doutor Marcelo colocou aqui, né, quando um faz o convite ao outro ao término da relação. É bem diferente, não só por reforço cultural, por questões da arquitetura cerebral, questões hormonais e padrões. É bem diferente. Foi feito um estudo maravilhoso em Seattle, num laboratório, entre homens e mulheres brigando, tendo litígio durante anos. E se fazia neuroimagem, exames de sangue, e gravava e analisava em computador as conversas. E resumindo, né, a mulher, em geral, ela se coloca de maneira mais emocional, ela integra mais as partes e ela busca convocar o sujeito para uma discussão. E ela, nesse momento, tem muita adrenalina e se torna muito intensa. Os homens, eles tendem, a maioria, não são todos, mas em torno de 70% a 80% dos homens têm um pico de pressão absurdo, metabólitos tóxicos, e tenta estancar, como se tivesse um sprinkler no cérebro, e fogem da conversa, ou se tornando agressivos, tentando fazer com que ela cale a boca, essa louca, histérica, gritando, ou não falam mais nada, ficam como ostras em si mesmados, ou fogem, procuram outras relações ou vão beber. As maneiras de enfrentar os problemas são diferentes. Isso se estudou muito e a gente ensina casais a conversar, a enfrentar situações, rompendo um pouco esses padrões que se instalam, né? Quer dizer, conversar nas situações antes do divórcio, né, muitas vezes, e também quando essa é a decisão, não é, Luiz? Conversar é o que também o direito vem trazendo cada vez mais, né? Porque antes era uma questão de uma papelada, assim, no divórcio e tal. Isso também vem mudando, doutor Marcelo? Vem mudando. O que vem mudando nesse sentido? As pessoas elas começaram a perceber a importância do diálogo. Com a mediação, né, você tem uma lei de mediação no país, você tem todos os processos hoje de família que direcionam esses divórcios, quando litigiosos, para a mediação. As pessoas elas estão entendendo a importância de dialogar. Quando não dialoga, acontece o que o Luiz falou. As pessoas elas se afastam, elas se fecham. E a comunicação ela é fundamental. O que passa em mim? Quais são as minhas necessidades? Quais são as suas necessidades? Como eu faço para reconhecer o que há de humano em você e eu expressar o que há de humano em mim? Como eu faço para me fortalecer e você se fortalecer para que juntos a gente possa redesenhar a nossa relação? Porque a relação ela vai continuar, mas ela vai continuar de uma forma diferente. Então, como a gente transforma isso? Sem comunicação, sem diálogo, sem escuta, você absolutamente tem duas pessoas separadas, mas sofrendo caladas. Até esse termo até agora no direito tem nome que é prática colaborativa, não é isso? As práticas colaborativas, elas são um método que vem sendo desenvolvido no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que ajudam, na verdade, e capacitam advogados a terem esse olhar colaborativo. E trazem também outros especialistas de outras áreas, outros saberes, para integrar um conjunto, uma equipe que vai redesenhar, junto com as pessoas, com o casal, como que vai ser essa situação de divórcio e pós-divórcio. Inclusive do psicólogo, né? Também ele participa ele é fundamental. É fundamental, né? Quando a gente fala em conversa, Luiz, é tudo que vocês conhecem também, porque muito está aqui na nossa cabeça, né? Até vou colocar esse termo prática colaborativa, que foi criado por um advogado de família norte-americano. Stuart Webb. E ele diz que é preciso reconstruir o diálogo, muitas vezes falido, e treinar a escuta, que é muitas vezes esquecida ou nunca sequer ativada, Luiz. Então, as pessoas têm, na verdade, as relações desandam
por uma série de razões, mas tem 3 aspectos que a gente chama de competências de convívio a 2 que fazem muita diferença. Uma é a capacidade de lidar com divergências e dialogar, isso é uma, né? A segunda é o que a gente chama de etiqueta de casamento. Existem regras de bom convívio que vão além da questão do diálogo, que as pessoas desconhecem e não seguem. Quando a gente tem a chance de mostrar isso para um casal em cursos antes do casamento, em 6 encontros, a taxa de insatisfação e divórcio cai extraordinariamente. Então, é etiqueta de casamento, né? É a capacidade de dialogar, lidar com divergências e o fator mais fundamental que leva os casamentos a terem litígios e grandes problemas ou a florescerem é uma coisa que se chama conexão emocional, que ainda é diferente do diálogo. E casais que têm isto, mesmo brigando, mesmo tendo dificuldades, se mantêm. Casais que não têm conexão emocional tendem a sucumbir diante aos problemas. Vou trazer mais uma voz aqui para a nossa conversa, porque nós ouvimos as pessoas nas ruas, que foram as equipes da TV Zitararé, em Campina Grande, e TV do Rio Grande do Sul. Foram perguntar às pessoas justamente se é possível ter uma relação amigável aí pós-divórcio. Tu acha que é possível ter uma relação amigável de um casal depois que ele se separa? Dependendo do casal, né? Alguns sim, alguns não. Depende. Acho que é mantendo a relação. Muitas vezes tem filhos e é mais do que possível, é necessário, né? Seria o ideal. Acho que traição, né? É um motivo muito grande assim para as separações, os divórcios. E eu não concordo com nenhuma traição e eu acho muito injusto, né? Depois que o cristal quebra, não emenda mais, né? E aí tem as crianças. Cada um quer tocar sua vida diferente, aí tem as crianças. Pois é, né? E é possível manter uma boa relação depois do divórcio? As pessoas têm que construir isso. Elas têm que se engajar nessa construção. Recebendo os clientes no escritório, eu vejo pessoas que não querem se engajar nisso. Elas querem, de fato, assinar um papel, terminar aquilo, colocar uma pedra em cima e seguir suas vidas. Se é que elas realmente fazem isso, é outra pergunta. A maioria que chega lá pensa assim, é mais fácil assinar um papel do que abrir espaço para o diálogo? Muitas pessoas chegam querendo um divórcio consensual. Ou seja, vamos assinar um documento, colocar fim a essa história e cada um segue a sua vida. Isso acontece bastante. E outras pessoas, elas chegam, poucas, mas eu acho que isso vai aumentar, e é nisso que eu aposto, querendo transformar a relação, olhando o outro com humanidade e tentando desenhar uma nova forma de relacionamento, olhando para os filhos, reconstruindo, redesenhando a sua situação de relação que ela segue. É importante um conceito. A gente fala que quando 2 pessoas terminam um casamento, termina a relação de conjugalidade, mas a relação de parentalidade, quando tem filhos, ela segue. Trabalhar esse conceito é fundamental. Aí que tá o ponto, quando tem filhos, Luiz, que aí tem que se pensar muito mais. As pessoas têm de ver se o que é maior é o meu ressentimento com o meu cônjuge ou o meu amor pelos meus filhos e em preservar a saúde mental deles. Quando isso acontece com a maioria dos pais, quando o que fala mais alto é a preocupação com os filhos, a gente consegue muitas vezes que casais extremamente ressentidos e desgastados consigam em algum momento cooperar como pais e aí também construir uma separação menos litigiosa e encontrar um modus vivendi para depois não ir destruindo a cabeça dessas crianças que precisam contar com pais que ainda separados mantenham essa função, não é? Eu quero voltar um pouquinho ainda nessa questão da prática colaborativa para ajudar nesse processo aí que nós estamos colocando aqui, da importância do diálogo, a importância da conversa para que haja aí uma relação pós-divórcio ou não, mas que haja uma relação saudável, doutor Marcelo. E a prática colaborativa, então, aí, entra em que sentido? O casal, por exemplo, se separa, como é que ele é informado de que existe essa alternativa, que não apenas levar para os meios jurídicos? Olha, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas vem fazendo a disseminação desse conhecimento. Programas como esse que levam os espectadores ao conhecimento de que existe outra forma, pode ser feito de outro jeito. E a prática colaborativa, ela vem com a ideia de advogados, que eles comungam da mesma forma de ver o divórcio. Eles seguem protocolos muito parecidos, eles olham para a situação do casal com humanidade.
E eles entendem que a função do advogado é ajudar, é estender a mão para essas pessoas nessa travessia. O advogado ele não está lá para colocar fogo, ele não está lá para ficar criticando, ou até mesmo para ficar fazendo que uma posição de uma parte que já está muito emocional e que está muito raivosa, que isso seja ampliado. Então, o advogado colaborativo ele vem com esse olhar de construção. É uma função, é um treinamento, é uma capacitação, um perfil. E ele ainda abre, né, esse convite para que outros profissionais venham trazer os seus saberes integrando a situação. Então, assim, quem está passando por um processo de divórcio, com filhos ou sem filhos, pode se socorrer de profissionais que têm um olhar humano, que têm um olhar colaborativo. Por que colaborativo? Porque os dois lados vão colaborar, os dois lados vão construir. Não vai haver uma assimetria de intenções, um querendo competir, um querendo ganhar e outro querendo colaborar, porque isso não dá certo. Quando isso acontece, é muito ruim. Está provado também cientificamente, por teorias, como a teoria dos jogos, que quem compete e quem colabora, quem compete tem uma vantagem muito grande. Então, aquele que joga duro, joga pesado, negocia, usa dessas estratégias, ele acaba obrigando o outro lado a usar a mesma estratégia. E é isso que é o processo judicial. Duas pessoas competindo, duas pessoas se acusando e usando argumentos, por mais sofisticado que sejam. Nesse caso, uma ação judicial é deixada de lado, então, não é utilizada. A ação judicial não é utilizada. A prática colaborativa ela acontece no escritório, a porta fechadas, com sigilo, com segurança, com acolhimento. São dinâmicas muito diferentes. Numa você está dando vazão à raiva e na outra você está dando vazão à construção. Luiz, seria, né, o ideal que todos partissem para esse tipo de acordo? Sem dúvida. Mas imagino quando há brigas ao longo do processo, como convencer também as pessoas a baixar a guarda? Né? Muitas vezes as pessoas chegam também ao consultório não só para tentar resgatar uma relação, mas algumas vezes é para poder terminar a relação sem saírem ambos destruídos. Né? Um percebe que o outro está muito fora de si, muito ressentido, preocupados com os filhos, ou cada um, inclusive, com a sua própria condição depois de seguir. Então, é comum que em terapia você muitas vezes vá trabalhar o término da relação, inclusive orientar, estávamos brincando sobre isso, a gente trocar cartões para procurar depois, uma vez que você consiga que o casal tope fazer uma separação consensual e colaborativa, não procurar um advogado que tem por, vamos dizer, temperamento... Qual o principal desafio para convencer esse casal a ser colaborativo, Luiz? Olha, dentro de uma terapia, é você desconstruir os ressentimentos que atribuem ao outro más intenções e o casal começar a perceber que, geralmente, o que acontece é que o outro é diferente de mim e ele simplesmente tem outra maneira de entender as situações. Não é que ele faz isso para me prejudicar, ele funciona de um outro modo. Só uma rápida vinheta de um instante, estava comentando com ele, diferenças de temperamento, é um exemplo de muitos. Um marido perfeccionista, obsessivo, que guarda as roupas todas em degradê no armário com etiquetas e a mulher tem déficit de atenção. Ele chega em casa e vê a bolsa jogada em cima do travesseiro com dinheiro, calcinha no chão, ele fala, você está de brincadeira, você está querendo me irritar. Já te falei 1000 vezes, eu não aguento mais. E ela vira para ele e fala assim, meu Deus, você não pode me ver feliz, você quer só implicar. Os dois são só diferentes, mas um tem certeza que o outro está de muita má vontade, não é? Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre como manter uma boa relação depois do divórcio. Com a gente, o advogado do direito de família, Marcelo Rodante, que atua como mediador em casos de divórcio, e o psicólogo Luiz Hans, terapeuta de casais. A gente estava aqui comentando, né? Não existe, então, de certa forma, porque quando pensamos aí o divórcio, mesmo assim pensando em qualquer questão relacionada ao direito, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Isso está mudando também, quando nós falamos aí dessas conversas do advogado colaborativo? Não necessariamente alguém tem que ganhar e alguém tem que perder no fim de um relacionamento, que é o caso aqui. Eu acredito nessa mudança, eu vejo essa mudança e eu acho que ela é fruto do nosso tempo. A gente conversava há pouco, o direito ele tem uma herança muito da idade moderna.
na Idade Moderna, onde as leis foram cada vez mais acontecendo justamente para conseguir terminar com uma fase anterior, que era da Idade Média. Então vem um conjunto de leis e filósofos que vão trazer essa necessidade da lei, da certeza, da racionalidade, do cientificismo. Hoje, a gente vive o que se considera, estamos saindo de uma idade pós-moderna. E essas mudanças fazem a gente ser filho dos nossos tempos. Na visão pós-moderna, por exemplo, de paz ou de encontro, são as pessoas que vão fazer a paz no seu caso concreto. A paz ela não vai ser trazida como imposição da lei por um Estado, mas as pessoas vão se encontrar e elas vão trazer o seu conceito de encontro e seu conceito de paz. Isso também é estudado e pode ser uma explicativa clara para o momento que a gente vive, essa mudança. Muda um pouco aquilo, então, né? Que a gente sempre... eu vou chamar o meu advogado, né? Já pensando... Isso já tem um tom de briga, não tem, Luiz? E nesse caso que nós estamos aqui conversando, não. Podemos, né? Cada um ter o seu advogado para tentar chegar aí a um consenso harmônico, né? Não briga necessariamente. Entender que divergência não é igual a briga. Nós podemos ter divergências grandes, até irreconciliáveis, que nos poderão levar a concluir que a gente não pode continuar junto. Agora, isso não é sinônimo de briga, mas na nossa cultura a gente é ensinado ou a brigar ou a engolir sapo. A gente só tem essas duas posições no dial. A gente não é ensinado a ouvir, negociar, conversar, ponderar. Não é uma coisa que deveria ser ensinado já na escola. Hoje há programas novos, né, em vários países em que se começa a ensinar isso às crianças. Isso vale tanto ou mais quanto aula de química ou outras coisas. Sim. Isso é importante para as sociedades, para o trabalho, para o casamento, para todos os momentos, vamos dizer, de inserção social. E de que forma essas práticas também, voltando a falar das crianças, têm preservado os filhos dos casais, doutor Marcelo? A preservação ela é muito importante da relação. O exemplo que o pai e que a mãe dão, como eles conversam com as crianças, isso impacta sobremaneira o seu desenvolvimento, a sua formação. Falando também em direito, a questão desde 2010, aquela lei da alienação parental, que vem justamente trazer um regramento para dizer para os pais, olha pais, não excluam o outro genitor, não desqualifiquem o outro genitor. Existe uma abordagem legal para proteger isso. Essa importância desse amadurecimento e dessa vida social, psicológica, emocional das crianças, que são um grande tesouro. E quando é que elas são ouvidas? Nas práticas colaborativas, a gente sempre traz um especialista em criança para trazer a voz da criança a esse processo de divórcio. Num processo judicial, isso acaba ficando a cargo do Estado, com os peritos do Estado e com as perícias que são feitas de uma maneira um pouco mais fria, um pouco mais distante, porque são muitos casos, você não vai ter o mesmo grau de acolhimento, o mesmo grau de cuidado e de especialidade num caso que o perito está absolutamente absorto naquela família. A Candeia Smith está perguntando aqui, né? Há casais que reatam o casamento após o divórcio? Luiz? Há vários, não é tão raro assim. Primeiro porque muitas vezes o casal quer se separar, estávamos falando sobre isso antes do programa, e o casamento seria resgatável. Eles estão muito ressentidos, mas a base para que esse casamento possa vir a florescer está ali intacta. Ela foi contaminada por grandes mal-entendidos, imaturidades. Nesses casos, tanto em terapia tem um resgate, quanto o próprio casal às vezes se separa e volta a ficar junto. Isso acontece. Não é o mais frequente, mas não é uma coisa raríssima a ponto de a gente dizer, nossa, que espanto. É razoavelmente comum, embora não seja majoritário. Agora, se ficou muito claro que eu acho que nós falamos bastante durante a nossa conversa dos benefícios, das vantagens dessa prática colaborativa e não de partir para uma ação judicial, doutor Marcelo. E do ponto de vista financeiro, como é que funciona para o cliente? Muda também? A gente realmente acredita que fazer um processo colaborativo, consensual, ele é muito mais inteligente economicamente e financeiramente. Cada profissional tem o seu valor de mercado, tem o preço do seu trabalho, isso vai variar de profissional para profissional. Mas o custo do litígio, ele é um custo muito grande e ele traz um custo indireto. Eu já vi muitas pessoas que, num processo de divórcio muito desgastante, a pessoa se prejudica no trabalho, perde o trabalho, não produz. O empresário que perde o seu foco e essa concentração a dirigir o seu negócio porque ele fica ali remoendo e desfocado da sua atividade profissional. Agora, do ponto de vista direto, eu também acredito que é vantajoso você procurar um divórcio consensual
e não procurar um divórcio litigioso. É mais barato. Nosso tempo está acabando, então, para terminar, já que nosso assunto hoje é a questão do divórcio, o que podemos aprender depois desse processo do fim de um relacionamento, Luiz? Olha, a maioria das pessoas que se debruça sobre isso aprende, a gente até brinca, né? Fala, às vezes, o primeiro casamento, o primeiro cônjuge fez todo o trabalho sujo para preparar para que o segundo se beneficie. As pessoas aprendem frequentemente com os erros que cometem e tentam evitar isso. Algumas pessoas, em torno de 30% das pessoas, têm transtornos de personalidade de humor e vão repetir os mesmos erros no segundo, terceiro, quarto e 10º casamento. Mas a maioria aprende e se torna um cônjuge melhor. Se serve para alguma coisa, serve para isso. Doutor Marcelo. Olha, eu estou aqui, quero agradecer você, antes de mais nada, os telespectadores, falar para as pessoas acreditarem na comunicação, acreditarem no diálogo, aprenderem com as suas experiências, apostarem nos seus relacionamentos e se em algum momento elas acharem que o relacionamento já sufoca, não é aquilo que elas querem, que elas possam fazer um convite de um divórcio humanizado para transformar essa relação e para a gente apostar numa vida pacífica, numa vida de encontro e que todo mundo possa de fato ser feliz e presente. É isso que eu espero. Muito bem, eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente e vou deixar a dica de leitura aqui do Luiz Hans. Falamos hoje de divórcio, mas também tem um livro aqui que fala muito, né, sobre como manter um relacionamento saudável, a equação do casamento, que pode ou não ser mudado na sua relação, enquanto há tempo, né? Isso. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Andresa. Muito obrigada pela sua companhia. Marcelo. Uma ótima tarde para você.